Olha, eu não sei nem como é que eu vou dar essa notícia pra vocês. Primeiro, bom dia pra quem tem tapete. Bom dia aí. Gente, é o seguinte. Para tudo. Gente, é o seguinte. O meu bom dia pra vocês é esse aqui, ó. Bom dia. Lula, abre aspas. Eu não decidi se serei candidato ainda. Porra, abre a porra do champanhe. Celebra, corre aí, porque saiu a última pesquisa do Meio Ideia. Poder 360 divulgou. Flávio Bolsonaro, 45,8%. O F22 está subindo, Ramagem. Subindo. E o Lula... eu não sei se eu vou... Quase todas as pesquisas agora, quase todas, a maioria das pesquisas, o segundo turno, Flávio Bolsonaro ganhando. Não ganha no primeiro turno por quê? Porque tem diversos candidatos de direita, e isso é bom, é salutar, mostra disputa, dá mais capilaridade. Eles estarão com o Flávio Bolsonaro nesse segundo turno. Por isso que ele não está ganhando no primeiro turno, porque os outros candidatos que aparecem ali com 9%, 5%, 4%, a maioria, a grande maioria ali, é de direita, que já conversa com o Flávio Bolsonaro, que estará juntos. Outro dado dessa nova pesquisa é que tem uma grande indecisão ali crescendo, o voto decidido está em 48%, o voto não decidido está em 51%, 52%. É muita gente ainda que não decidiu o voto, inclusive está aumentando. Mas por que se tira isso porque está aumentando? Porque tem vários ali na direita. O consolidado da esquerda já tem ali aquele pessoal que vai votar no Lula para sempre, o capacho do Lula, aquele que já está na má fé, nos escândalos, em toda sorte de crimes do PT, ou aquele idiota ainda que está 20 anos no poder aí de PT, acha que cai ainda naquela ilusão. Então aquele eleitor de centro, o isento, o incauto, que se diz que não é da direita nem da esquerda, aquele está indeciso, mas lógico, ele está olhando ali para os candidatos de direita, vão acabar em Flávio Bolsonaro. Então, é a notícia, essa é a pesquisa. Chegando o pleito eleitoral, Flávio Bolsonaro aparecendo cada vez melhor, passando o Lula em segundo turno e daqui a pouco em primeiro turno, e aí vem a notícia, não é isso, Alan? Então, eu tô impressionado porque o Pittoli ontem falou, Ítalo, algo que eu me reservei de não comentar, agora que veio a público. Ele e o Cláudio Dantas, que são os dois que estão dando um show no Brasil, eles vieram com uma informação que até o Ramagem já sabia, do acordo com o Alexandre de Moraes. Olha, o Bolsonaro não vai preso se o candidato for o Tarcísio. Dantas falou, Pittoli falou, eu estou aqui confirmando essa informação. O Pittoli estava presencialmente em alguma das reuniões, o Dantas disse que ouviu nos corredores de Brasília. Eu estou longe em Orlando, mas tenho minhas fontes, tenho os meus contatos, confirmo isso. Se o Ramagem quiser confirmar ou desconfirmar com ele, aqui a gente é muito transparente, né, Ramagem? E eu, Alan Santos, confirmo aqui para vocês, isso aconteceu. Né? Se Tarcísio for candidato, Bolsonaro não vai preso. E aí o Cláudio Dantas disse, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo ao criticar o Eduardo. O Eduardo é quem se sacrificou. Quando o Eduardo disse, não vai ter cartinha do Temer, tá? Eu não sei se você em casa lembra, comenta aí pra mim, por favor, comentem aí. Eu tô de olho aqui nos dois canais. Tem gente perguntando, por que não tem como fazer superchat aqui no canal TLTV? Porque o canal TLTV ainda não conseguiu ainda ser monetizado, então a gente tá esperando. Já no canal Conversa Timeline, tem como você fazer superchat sim, tá? Pode fazer aí. E aí, o pessoal falando, eu lembro sim, não lembro. Então o Marcos falou que não lembra. Então tem gente que não lembra. Eu gosto quando vocês são sinceros assim, porque aqui a gente pode trazer esses detalhes pra vocês. Num dos vídeos em que Eduardo Bolsonaro estava falando que não iria parar por nada, mesmo que prendessem o seu pai, para poder fazer com que os Estados Unidos punissem Alexandre de Moraes pelos crimes que ele cometeu, teve uma pessoa aqui na audiência que falou, eu não lembro. Muitos estão falando, eu lembro sim. E aí o Eduardo falou, nesse vídeo, né, não vai ter cartinha do Temer. Inclusive, se você está nos assistindo, use o site filmot.com, FILMOT.com, e você pode ir no canal do Eduardo, botar o canal do Eduardo lá e escrever, não vai ter cartinha do Temer. E você vai achar o minuto exato desse vídeo. Se alguém da produção puder fazer isso aí na correria, vocês vão encontrar. Casa cheia hoje, Paulinha já está aqui com a gente. Eu já vou dar bom dia já para Paulinha, mas o que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, rolou isso, tá? Rolou. O Eduardo disse, não vai ter cartinha do Temer. Eduardo falou isso. E aí o Cláudio Dantas me surpreendeu, eu não esperava isso do Cláudio Dantas, tá? Paula Marisa, Ítalo Ramagem, eu não esperava isso deles. Este Massa que tá aqui hoje com a gente, eu não esperava. E aí o Pittoli da Oliveira falou a mesma coisa, e agora tá evidente. Eu confirmo isso, eu fiquei calado, tem muita coisa que eu sei que eu não falo, muita coisa. Eu sei, muita, vocês não têm ideia. Tem muita gente que tem raiva de mim, até por medo de eu expor certas coisas. Mas, pois bem. E aí, o Eduardo falou, não vai ter cartinha do Temer. Tentaram colocar o Tarcísio. O combinado era, o Bolsonaro não vai preso. Não deu certo. Tentaram dizer que era boato.
O Bolsonaro teve que escrever cartinha dentro da prisão, a contragosto de quem estava negociando uma saída dele, ou seja, ele não ser preso. Inclusive o Pitoli falou isso, né? Eu compreendo a dona Michelle, porque realmente ela estava pensando na soltura ou na prisão do seu marido. E é verdade, as palavras do Pitoli para mim são muito razoáveis. Só quem padece esse tipo de coisa sabe o que é você estar nesse tipo de pressão. Mas vamos fazer uma análise política. Sim, houve o acordo. Tarcísio presidente, Bolsonaro não vai preso. Eduardo Bolsonaro, ciente de que ninguém ali cumpre acordo, ninguém. Vocês lembram que vazaram a informação do presidente pedindo para não criticar o Gilmar Mendes? Isso não aconteceu, ele criticou, foi para cima, fez tudo o que tinha que fazer, sabendo que o pai seria preso em decorrência disso. Acreditando no quê? Acreditando, primeiramente, em Deus, óbvio, mas acreditando em você em casa, que sabe que na política todo mundo tem um preço, menos Bolsonaro. Tem outros políticos que não têm preço. Mas a gente sabe que você pode criticar o Bolsonaro por N motivos. Nenhum dos motivos será dizendo que ele é bandido. De que ele mudou o pensamento dele por causa de dinheiro. Eu não sei se você que está assistindo esse corte, ou depois, ou assistindo essa live depois, ou você que está me assistindo agora e talvez não siga a timeline, está aqui para querer saber o que a timeline fala. Eu não sei se você está chateado porque Bolsonaro não usou o exército, chateado porque Bolsonaro não nomeou mais, chateado porque Bolsonaro não nomeou bons ministros, ou porque ele tirou o Ernesto. Por exemplo, eu critiquei quando ele tirou o Ernesto, para ouvir os militares. Enfim, eu não sei qual motivo você já criticou o Bolsonaro, eu não sei por qual motivo talvez você não o apoie mais. Né? Nenhum desses motivos é corrupção, é dinheiro, grana. Nenhum. Você pode reclamar porque ele falou que ia, como é que era? Usar apartamento para comer mulher, naquela entrevista foi. Você pode reclamar do jeitão dele de falar, assim como muita gente reclama do meu jeitão de falar. Você pode reclamar que ele falou palavrão, assim como eu falo palavrão. Você pode reclamar de várias coisas. O que você não pode falar do Bolsonaro é que ele roubou. E aí, o Eduardo, ciente de que o pai é inocente, já estava sequestrado pelo Estado na prisão domiciliar, e ciente de que a ajuda só poderia vir de fora, mesmo grandes políticos no Brasil, falando que nenhuma ajuda viria de fora, nenhuma. O que aconteceu? Eduardo foi para cima, lutou pela Magnitsky, eles conseguiram reverter a Magnitsky. O Eduardo trouxe o Flávio para apresentar para os americanos a chance, sim, do meu irmão ser presidente. A contragosto de tudo e todos. Então vamos entender essa primeira pauta dos 45,8%. Eu fiz aqui um preâmbulo, eu quero comentário de todos vocês. Lula desiste ou não? Ele já a primeira vez que ele sinalizou que não sabe se será candidato ou não. Saiu a pesquisa do Meia Ideia, 45,8%. Fiz esse preâmbulo da questão do Eduardo Bolsonaro, porque agora já está público, né? O Dantas falou, o Pitoli falou, nós sabemos do que aconteceu. A gente adiantou aqui, tem umas 2 semanas, né? Quem não se lembra pode voltar, a timeline jogou esse vídeo e andou. Nós estávamos explicando aqui como... Porque, primeiro, ter a opinião de apoiar um Tarcísio, um governador de São Paulo, leal a Bolsonaro, conhece Bolsonaro, em quem Bolsonaro acredita, é uma coisa. Agora, depois que Flávio Bolsonaro foi posto pelo próprio presidente como o candidato, ficar insistindo por diversos motivos, aí é o erro. O que a gente trouxe aqui tem umas 2 semanas, é um vídeo que fica bem claro isso, é que as pessoas estão sendo enganadas. A gente fala muito aqui, e há muito tempo, que Bolsonaro está sequestrado. Primeiro foi censurado, calado, injustamente condenado, preso, sem a prisão domiciliar humanitária, para que ele morra. Essa é a intenção desse canalha, desse ditador cruel, que a gente está vendo todos os crimes que ele comete, está cometendo e cometeu. Então, a gente apontou aqui, tem 2 semanas, vocês que estão apoiando, não estão apoiando o Flávio, estão mais ali, desgostosos com o Tarcísio, vocês estão sendo enganados. Vocês estão caindo numa trama de Kassab e Michel Temer. Fomos bastante claros aqui. E essa trama traz Alexandre de Moraes lá na frente, depois do governador chegar à presidência, que depois o Tarcísio acordou e viu que estava sendo enganado, está demonstrando isso, agora está com o Flávio Bolsonaro, mas aí o Alexandre de Moraes tiraria Bolsonaro ali da prisão, mas ele estaria inelegível, a família cairia, ele seria presidente do STF, com todos esses poderes de ditador, para depois ele até tentar, olha o grau especulativo desses psicopatas para o poder, tentar chegar a uma presidência da República. Não se admire, não. É a vontade dessas pessoas que já controlam o país. Então a gente mostrou aqui que, olha, vocês estão enganados estão sendo enganados de não entrar ali no trabalho de apoiar Flávio Bolsonaro, ficar insistindo em uma outra via. Falamos até em abril, em que a desincompatibilização em abril, e depois as convenções. É isso que está sendo revelado. Então o caminho está sendo dado, muito provavelmente, por providência divina. Flávio Bolsonaro fala muito isso.
sabe? Tem um caminho, tem uma missão, todos nós estamos trabalhando, Flávio Bolsonaro vai ganhar essas eleições, e esse acordo com esse ditador autoritário e criminoso que está enriquecendo no cargo, isso não vai prevalecer. Enfim, Paulinha, agora sim, boa tarde. A gente está com o vídeo do Eduardo aqui falando, não vai ter cartinha do Temer, eu quero mostrar logo assim que você der o seu bom dia, pessoal. Boa tarde, Alan. Boa tarde. Não, eu vou. Oh, meu Deus, eu vou Boa tarde, Alan, Ramagem, Ítalo, toda a audiência da Timeline. Assim, dias de luta, dias de glória. Assim, dias de luta que eu fiquei falando no Twitter. Eu não tenho informação privilegiada, não sabia de nada por via oficial, como o Alan, o Dantas, o Pitoli, mas quem acompanha o meu canal sabe que eu falei diversas vezes. No meu fantástico mundo de Bob, eu achava que o Alexandre de Moraes estava costurando um acordo para que Tarcísio fosse o candidato. Em diversos vídeos eu falei sobre isso. Então, quem é meu inscrito, quem me acompanha, quem acompanha o meu trabalho, né? Porque tem muita gente que nem gosta de mim, nem sabe por quê. A maioria das pessoas acha que eu sou uma traidora justamente porque eu falava isso. Ó, eu não sei se o Tarcísio sabe o que está acontecendo ou se ele está cooperando. Mas eu acho que isso está acontecendo. Uma chantagem, porque se viesse um Eduardo ou um Flávio, venceria a eleição. Mas que bom, boa tarde. Pena que eu não estou com champanhe aqui. Trouxe só uma água. Deveria estar aqui na Timeline com a minha taça de champanhe para comemorar. Finalmente, a história foi esclarecida, Alan. Fico feliz, por um lado, porque a história foi esclarecida, mas triste por outro, porque rola muita sujeira nesse meio político, inclusive dentro da direita, o que me deixa muito, muito triste. Então, fica aí o meu boa tarde para toda a audiência, e depois das 5 aí eu acho que a gente já pode tomar o nosso champanhe. Então, tá aqui o vídeo, né? Ele fala do Mourão, o Eduardo, e ele fala, né, que não vai ter cartinha. Então, para você que não se lembra, para entender o contexto, não vai ter cartinha, significa não vai ter acordo, não vai ter conversinha. Tá aqui o vídeo de Eduardo Bolsonaro confirmando tudo isso que a gente tá falando aqui. O Dantas falou, o Ariverde falou. Vamos pro vídeo do Eduardo. Ouvir as pessoas que nos tacaram nessa lama. Eu não vou ouvir opiniões. Padrão essa lei do Mourão. Temos que resolver nosso problema internamente. Vamos arranjar o meio termo. Isso daí já ficou tão caricato, né? Que existe uma palavrinha, vocês sabem bem, né? Acordo cara a cu. Eles entram com a cara e você entra sabe com o quê, né? Então não haverá cartinha de pedido de desculpa. E para quem acha que o Eduardo recuou com relação ao Tarcísio, eu escrevi ali o que aconteceu. Eu expus o meu ponto de vista, o Tarcísio expôs o ponto de vista dele, e vida que segue. Eu só queria ficar com o ambiente livre para poder debater e falar aquilo que realmente interessa. E o Tarcísio não é meu inimigo mesmo. Eu não tenho que ficar focando nada contra ele. Agora, mais uma vez, vocês estão vendo o que está acontecendo. Então, ele falou, não vai ter cartinha. E aí, a grande vitória não é só o fato do Eduardo ganhar essa projeção internacional. Ramagem viu no CPEC como é que a gringaiada trata o Eduardo, né, Ramagem? O pessoal, assim... E legal era o pessoal ficar assustado de ver como que o Flávio parecia com o Jair. E aí, sim, mais uma vez, a gente precisa colocar isso na tela, porque isso aqui, Ítalo Lorenzon, eu já te dei boa tarde, mas eu quero que você comente. O Lulinha, meu irmão. O Lulinha não, né? O Lula. Né? Esse é o ladrãozão. Meteram na cara dura depois de... Quantas pesquisas saíram, mais ou menos? Mais 6, 7? Diversas. Mais até. Foram mais 7? Uhum. Cara, então podemos dizer assim, foram várias pesquisas dizendo, mostrando, e olha que a gente nem... Cara, eu estou assustado de ver pesquisa falando algo que pode ser próximo à verdade. Porque se um dia alguém dissesse para mim, pesquisas indicam que portões de controle remoto fecham quando você clica no botão do controle remoto, eu já vou duvidar do controle remoto do portão da minha casa. Eu duvido do resultado das pesquisas. E eu estou impressionado de ver que eles estão soltando a verdade. A última é do Meia Ideia, né? Deixa eu achar que é do Meia Ideia rapidinho, já coloca aqui na tela, até enquanto o Ítalo vai falando aí, porque eu tô falando demais, Ítalo. Mas é isso. Poder 360, divulgou a pesquisa do Meia Ideia dizendo, Flávio, 45,8% para cima do Lula, crescendo, né? E não tá nada fácil pro Lula, e agora ele mete isso aí, Ítalo. Pois é, né? O que acontece é o seguinte, Não, tá me ouvindo agora, né? Sim. Ah, tá, perfeito. Primeiramente, eu queria comentar um pouquinho sobre essa história aí de tentar colocar o Tarcísio, forçar o Tarcísio. Bom, eu não vou entrar no mérito do Tarcísio em si, né? O fato é o seguinte, quem ganha numa luta de boxe, não é um boxeador ou outro boxeador, é quem organiza a luta. Né? E nós tivemos ao longo dos anos aí, dos últimos anos aí, o estamento burocrático que organizava a luta. Então você sempre tinha aí um boxeador com outro boxeador e a coisa sempre estava, independente de quem ganhasse, você tinha o cara
por trás, né, o pessoal por trás que estava já organizando a luta, e eles sempre iam estar no poder de qualquer forma, né? Isso sempre foi, né? A gente chama de estratégia das tesouras, né? Eu prefiro essa metáfora aí dos boxeadores, que eu acho mais interessante, né? Mais fácil de visualizar, né? Sempre tem aquele figurão, né, por trás aí, fumando charuto. Esse é o cara que tá ganhando mesmo, independente de quem for nocauteado, se for um, se for outro, enfim, né? O que o Bolsonaro fez, né? E o que a família Bolsonaro tá fazendo? Tá invadindo o ringue e tá dando tapa em todo mundo, né? E aí isso tá deixando eles incomodados. Então eles estavam querendo retornar a uma situação onde eles acreditavam, pelo menos, havia maior controle. Se tinha razão, se não tinham razão, se há uma injustiça em relação ao Tarcísio, aí eu já não entro nessa seara. Não sei dizer pra vocês, não tenho esse domínio pra dizer pra vocês. Mas o fato é que era isso que eles acreditavam, que o Tarcísio é uma pessoa mais controlável, né, do que o Flávio Bolsonaro. Que pelo menos, né, nessa comparação, acho que eles têm razão, né? Flávio Bolsonaro tem empenhos muito pessoais para antagonizar com eles. O Tarcísio nem tanto, né? O Tarcísio nem tanto. O Tarcísio talvez não tivesse esse ímpeto que a gente tem em relação à solução dos problemas do regime, né, PT-STF, né? Então, primeiramente, né, queria comentar isso daí, né? Agora, sobre essa pesquisa aí mostrando, sobre essa fala, né, do Lula, pô, é aquela história, né? Você, já tô perdendo mesmo, né? Ah, nem sei se eu quero, né? O cara que acabou de tomar um toco, né? Ah, quer saber de uma coisa? É feia, né? É isso, entendeu? É isso. Ele tá percebendo que vai tomar um toco, aí vai dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Acho que nem vou tentar. Nem vou tentar, vou me aposentar, já tô. Ele tem desculpa perfeita, né? Tem 81 anos, né? Vai fazer 82 agora esse ano. Não, minto, ele vai fazer 81 esse ano, né? Ele é de 49, isso. Então, assim, vai fazer 81 agora esse ano. Então, assim, já tem toda. O script já tá montado, né? Se o ego dele vai permitir esse lampejo de lucidez, não sabemos. Não tem como saber. Mas que ele já tá forrando a cama para poder deitar, ele já tá, né? Então, isso mostra realmente, e é o que a gente tá falando, né? Desde o começo do ano, talvez, né? A tendência do Flávio é de subida. Não porque é o Flávio, mas porque é a oposição. Uma tendência já perceptível em qualquer circunstância, né? A oposição, de maneira geral, ela consegue subir, né? Ela ganha mais engajamento ao longo da campanha. A situação perde engajamento ao longo da campanha, né? A solução para a situação é não perder o suficiente a ponto de deixar a oposição virar o jogo, né? Só que os dois já estão começando empatados. Então, assim, o cenário é o pior possível para o Lula. Ele tá nadando contra a correnteza. Ele está brigando contra uma tendência mundial já identificada, já percebida. Então ele sabe muito bem disso. Se ele não sabe, os marqueteiros ali em volta dele sabem muito bem disso, né? Então a coisa já está começando a criar áreas de desespero, tá perceptível. Essa recente participação aí da Janja, né? Cozinhando paca, né? Pra que é isso aí? É pra tentar. Puta estratégia política. É a camisa 10 do Bolsonaro é a Janja. Entendeu? É a artilheira do Bolsonaro é a Janja. Entendeu? Eu não faço um serviço pro Bolsonaro tão bom quanto a Janja. Eu tenho que admitir isso aí. Eu não conquisto votos para o Bolsonaro tanto quanto a Janja. Eu tenho que admitir isso daí para vocês. Porque a Janja é muito boa nisso. Entendeu? A Janja é muito boa nisso. Entendeu? Em conquistar votos pro Bolsonaro. Ela conseguiu virar o símbolo da gastança, do deslumbramento, entendeu? Da cafonice, né? Ela conseguiu virar símbolo disso. Agora tentou ali fazer um negocinho ali de cozinhar uma paca, né? Porra, tem tanto animal, vai cozinhar uma paca. Um bicho protegido por lei. Entendeu? Você estava arrumando bezerro? Você estava arrumando leitão? Não, o filho da puta foi cozinhar uma paca. Craque do jogo, né? É o craque do jogo, bicho. É o craque do jogo. Começou o ano com a escola de samba, né? Foi ideia da Janja, a escola de samba. Desastre. Exatamente. Exatamente. Vive no mundo da lua. Vive no mundo da lua. Então, assim, continue, Janja. Continue. Tá fazendo um excelente trabalho. Entendeu? Então é isso. Entrando nesse assunto. O Lula o entorno do Lula está percebendo que eles estão nadando contra a correnteza. Porque estar empatado agora com o Flávio é sinal de alerta vermelho. Nós estamos aí ainda. São 6 meses das eleições. Né? 6 meses das eleições. Então, tem meio ano ainda. E a tendência deles é ao contrário do que eles precisam. Então, eles estão brigando contra isso. E aí começa essas tentativas desconjuntadas aí de aparece a Janja cozinhando, né? O Lula, enfim, né? Enfim, tem essas tentativas aí que são artificiais, né? Antes de eu passar pro Ramagem, esse comentário merece assim. Eu tô rindo aqui, cara. A Janja joga pra caralho.
O quê? Não, eu vi um acidente esses dias, ontem. A anta cozinhou a paca pro jumento comer. Pronto, é a manchete. Cozinhou a paca pra jumento comer. Olha só, para nós todos fazermos aqui uma análise com vocês, os espectadores aí. O Lula, presidente da República, com a máquina na mão, com a possibilidade de uma reeleição, o sistema com ele, o judiciário com ele vem e declara que ele não decidiu ainda se ele será candidato, que só nas convenções ali em junho. Ele disse mais, Alan, que só se ele tiver algo novo a apresentar. Isso é uma crítica à estrutura do PT, do governo dele de 20 anos. Isso é um atestado de fraqueza. Demonstrou fraqueza. Em qualquer negociação, em qualquer objetivo, você tem que se impor, ter conduta, demonstrar sua fortaleza, ainda mais para quem vai depender de votos. Então, o Lula demonstrou uma grande fraqueza. Isso é demonstração que a gente vai ganhar. A gente ganha as eleições esse ano. A não ser que tenha uma roubalheira, uma interferência, porque no caminho que se anda, ninguém aguenta mais o lulopetismo. Ninguém aguenta mais a ilusão, ninguém aguenta mais a corrupção, e todos estão vendo os absurdos que o STF primeiro fez para tirar um presidente que não tem nada de corrupção, que fez uma gestão mais do que eficiente. É um pouco para se qualificar aqui a gestão Bolsonaro. Tudo que ele fez para combater o que é errado no Brasil. E trouxeram um condenado em 3 instâncias por desvio, lavagem de dinheiro, botaram na presidência e voltou todos esses escândalos, principalmente do INSS, roubo dos velhinhos, do Banco Master, que está mostrando tudo do STF. Ninguém aguenta mais. E mais, o próprio sistema já olhou, opa, se continuarmos aqui, o Brasil quebra, a galinha dos ovos de ouro quebra, a gente tem que vir para uma alternativa que defenda um Brasil próspero. Assim como a gente vê, muito provavelmente a direita não ganha no Nordeste, mas está chegando junto. E se consolida muito mais no Sudeste, que define a eleição, o Sul, majoritariamente, vota com a direita, e o Centro-Oeste e o Norte vindo com a direita também. E que algo mais que o Lula está colocando, que o Lula iniciou um governo dele, sabendo que todos em volta dele roubam, fazem feudos, ele tentou se isolar. Agora, a Janja ali, camisa 10, sempre errando desde o começo, esbanjando, mas também tentou isolar o Lula. Então o Lula tentou se isolar dessa corrupção, mas sabe que a corrupção chega nele, porque faz parte do partido dele e dele desde lá de trás. Senão não funcionam os acordos dele. Então quem é que pode substituir o Lula? O Rui Costa era tido como sucessor do Lula. Está mais do que envolvido nesse master. Jacques Wagner, todos do PT Bahia, mais do que envolvido nesse master. Quem mais que ele vai trazer aqui? Se não for o Lula, vamos pensar assim, quem vai ser? A Dilma está elegível. José Dirceu está elegível. Bolsonaro não está. Eu não estou. Eduardo daqui a pouco não estará. Tomara que, com esses escândalos todos, eles não estão conseguindo quebrar o que nós estamos fazendo aqui, e nós e vocês, de possibilidade de campanha para o Flávio ser eleito e mais senadores. Lula vai botar aqui. Quem tem de novo ali? O Janones? A Érica Hilton? Quem vai ser o sucessor? Vai ser a Tabata? O Lindbergh Faria? Não tem. O João Campos, lá de Pernambuco, que já está cheio de problema lá de... O Leite tentou, né? Não foi? O Leite está tentando, mas não está conseguindo. Também foi vaiado pelos próprios petistas. Exatamente. Eles não conseguem, então, demonstração de fraqueza no ano eleitoral, como o Ítalo falou. Faltam 6 meses. Parece muito, mas é pouco. Demora para chegar, mas quando você vê, voou. Então, o nosso trabalho é chegar para aquele eleitor que se diz isento, mostrar o que está acontecendo no Brasil. Mostrar fatos. Fatos anteriores e fatos de agora. Porque essa demonstração de fraqueza, daqui a pouquinho, falaram do Camilo Santana do Ceará, governador do Ceará e Educação, pode ser um sucessor dele. Vai, bota aí para jogo, vamos lá. Quero ver.